A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos para mais um estudo. Jesus, o bom pastor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está no Evangelho de João 10:14, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, diz assim. Aleluia. O bom pastor e suas ovelhas. Esse é o nosso estudo de hoje. O bom pastor e as suas ovelhas, lição de número 6. Louvado seja Deus, é um estudo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Jesus. O texto áureo desta lição diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus é o bom pastor, e nós que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 10, 1 até o 16, diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas por outra porta é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus aqui ele está ensinando os seus discípulos. Então a porta é Jesus. A nossa porta de salvação é o Senhor Jesus. Sem Jesus não há salvação, porque ele já fez tudo o que ele tinha que fazer naquela cruz do Calvário. Jesus ele deu a sua vida por nós. Então ele é a porta de entrada para o céu. Sem Jesus, nós não conseguimos, aleluia, sermos salvos. Louvado seja Deus. Aleluia. E quem passa por outra porta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem não entra, aleluia, quem não anda obedecendo esta palavra de Deus, quem não anda de acordo com a palavra do Senhor, aleluia, é ladrão, salteador. Porque o Senhor ele está dizendo, na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra porta, por outra porta ou parte, é ladrão salteador. Então Jesus é a porta, aleluia, de entrada para o reino de Deus. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, se eu entro na vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo esses mandamentos santos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu vou estar ao lado de Deus, mais perto de Deus, vou morar com Deus, vou estar na vontade de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Deus vai estar se agradando, aleluia, das minhas obras, dos meus caminhos, das minhas atitudes, porque tudo que eu for fazer, eu vou fazer de acordo à vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então Jesus ele está convidando a mim e a você nesta noite a entrarmos por esta porta, aleluia, que tem o nome de Jesus. A porta de salvação, a porta de entrada para o reino, chama-se Jesus de Nazaré. E quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós não entramos por esta porta chamada Jesus, louvado seja Deus, nós nos tornamos ladrão e salteador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 3 do capítulo 10, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra continua dizendo, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, e as suas ovelhas as trazem para fora, porque nós temos que andar
de acordo à vontade de Deus. E quem anda de acordo à vontade de Deus conhece a voz do Senhor. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, como que eu posso conhecer a voz do Senhor? Através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras, eu conheço a voz do Senhor. Mas de modo nenhum seguirão, aleluia, o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A pessoa que anda de acordo com a palavra de Deus, jamais ela vai seguir ventos de doutrina, jamais ela vai dar ouvido a doutrinas de demônios, jamais ela vai seguir ao estranho, aleluia, porque ele é um desconhecido para ele e para ela. Ela vai seguir ao Senhor, porque ela conhece a voz do seu Senhor. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Jesus estava ali falando, mas o povo não entendia o que Jesus estava ensinando, porque os ouvidos estavam tapados e os seus corações estavam endurecidos. E Jesus disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Me ouve, mas o povo não ouvia o Senhor. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então Jesus estava dizendo, olha, cuidado com os falsos mestres, com os lobos, com os falsos profetas, aleluia, porque eles são ladrões salteadores. E o Senhor estava dizendo, não deem ouvido a eles ou a elas. Eu sou a porta, o Senhor está dizendo novamente. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem, porque estávamos perdidos no pecado, condenados, aleluia, mas o Senhor chegou com chegou dizendo que era a porta, aleluia, que nos conduz ao céu, aleluia, ao lado de Deus, morreu naquela cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, aí ele agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixa aqui escrito na palavra dele para que nós venhamos seguir ao Senhor, para que nós venhamos sermos salvos por ele. Aleluia. E ele diz, aleluia, salvar-se-á e entrará. Entrará onde? No reino, aleluia. E sairá, aleluia, e achará pastagem. Então, se eu estou com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde eu for, ele vai estar comigo, aonde eu for, aonde eu estiver, eu vou estar guardada, aleluia, nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas ele também diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, as características de Satanás é roubar a paz, é tirar a paz do ser humano, é destruir família, é fechar a porta de emprego, é roubar, aleluia, o que o homem conquistou com seu suor, aleluia, com o seu trabalho. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então não tem nada de bom nele. Satanás, ele causa divórcio colocando adultério. Satanás, ele causa destruição colocando os vícios. Satanás, ele coloca ansiedade, ele coloca depressão, ele coloca câncer. Satanás, ele veio destruir a paz. Ele veio também matar, tirar a esperança do povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veio roubar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa coroa. Por isso que nós temos que vigiar, para que ele não roube a nossa coroa, para que ele não mate a nossa esperança e para que ele não venha destruir a nossa fé. Aleluia. Porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor diz, vigie, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, temei aquele que tem poder de matar, aleluia, não só o homem, mas que também tem poder de lançar a alma no inferno. Ele diz na palavra dele lá em Mateus,
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós não temos que temer a Satanás, nós temos que temer a Deus. Aleluia. Satanás ele veio roubar, mas o Senhor veio construir. O Senhor veio trazer esperança. Aleluia. O Senhor veio dar vida. Satanás ele veio roubar, ele veio matar, mas o Senhor tem vida com abundância. Ele veio destruir, mas o Senhor ele edifica. Aleluia. O Senhor ele constrói. Aleluia. O Senhor ele nos alicerça na palavra dele. Então nós não temos que ter medo de Satanás. Porque Satanás, aleluia, ele veio fazer tudo isso, matar, roubar e destruir. Ou roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele veio dar vida com abundância. O Senhor, ele veio trazer esperança. O Senhor, ele veio edificar, aleluia, a nossa vida na rocha, que é a palavra dele. Aleluia, ele veio também trazendo paz para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Glória a Jesus. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Porque Jesus ele estava dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele veio, ele ia dar a vida dele pela humanidade. Aleluia. E ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele diz, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, que as ovelhas não é do mercenário, as ovelhas é do pastor, ele diz, ver vir o lobo, que o mercenário ele vê quando o lobo vem, aleluia, mas ele deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata, aleluia, e dispersa as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que esse é o papel de Satanás, esse é o papel do lobo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dispersar as ovelhas. Aleluia. Ele diz, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então o mercenário ele não cuida. O mercenário ele quer a lã das ovelhas. O mercenário ele quer dízimo. O mercenário ele quer oferta. O mercenário ele quer a igreja cheia. Mas mercenário ele não visita. Mercenário ele não mata a fome de ninguém. Mercenário não paga a conta de ninguém. Mercenário não ajuda ninguém. Mercenário não vai atrás de ninguém. Ele não se preocupa com a vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus da pessoa, não. Ele não se preocupa. Ele se preocupa com ele. Ele é egoísta, ele é soberbo. Ele pensa só nele e somente nele. Aleluia. Mas o Senhor ele diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Deus conhece a mim e Deus conhece a você. Aleluia. Ele diz, e das minhas sou conhecido. Então eu também conheço o meu Jesus e você conhece o seu Jesus. Ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus conheceu o Pai, deu a vida dele por mim e por você. Aleluia. E ele só quer de mim e de você o quê? Obediência. Obediência à palavra do Senhor. Quando nós obedecemos ao Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, ele se agrada também de nós. Aleluia. Ele diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esta lição de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, está, falando aqui de 3, aleluia, pontos, que é, primeiro, Jesus como a porta, louvado seja o nome do Senhor Jesus das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. O segundo ponto é o aprisco das ovelhas, que simboliza um espaço de segurança e proteção. E o terceiro ponto é a distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que as deixa em risco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está baseado em João 10, de 1 até o 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, esta lição também, aleluia, ela apresenta uma descrição de Jesus sobre as qualidades do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, uma aula muito boa, muito rica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E eu peço a vocês que se inscrevam, que me ajudem nesta obra. Não é todo mundo que gosta, de ouvir a palavra de Deus, mas, o Senhor, ele me chamou para isso. E aqui estou.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que não esqueçam de deixar o seu joinha para fortalecer o canal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, glórias a Jesus. Jesus, ele é a porta das ovelhas. Então, o contexto deste capítulo fala assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Este capítulo, aleluia, louvado seja Deus, é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo, porque os fariseus queriam acusar Jesus, que está em João 9, João capítulo 9, 40 a 41. Então, no capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, né? Está ali aquele cego de nascença, e Jesus já interrompe este diálogo que foi, né, expulso da sinagoga. O menino ele foi expulso, o rapaz foi expulso da sinagoga, né, da cidade, porque sabiam que o seu testemunho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, incomodaria. Né, quando aquele menino falasse que tinha sido Jesus que tinha curado ele, ia incomodar ali os fariseus. Então, no entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos, como o quê? Como falsos pastores. Aleluia. E mais especificamente como mercenários, porque eles viam as pessoas doentes, eles não visitavam, eles não ajudavam, eles não curavam. Aleluia, eles queriam só a lã deles. Então, Jesus, ele chega, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e começa, né? Opera ali na vida daquele menino e começa agora a falar, né? Sobre o bom pastor e sobre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o mercenário. Aleluia, porque estava ali, Jesus estava simbolizando ali, caracterizando ali com, né, os religiosos daquela época. Eles eram falsos pastores. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles viam os doentes, eles viam os necessitados, mas eles não ajudavam ninguém. Então, este relato possui a mesma força de crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, 1 e 10. Ezequiel 34, 1 e 10 fala assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. 34, 1 e 10, Ezequiel 34, 1 e 10, fala desse jeito assim. Aleluia. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam de si mesmo. Não se apacentarão os pastores, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis da lã, degolai o cevado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, tá vendo? Eu acabei de falar agora, eles não visitavam. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desraigada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas, aleluia, dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor, e ficarão para, aleluia, pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desraigadas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra. Aleluia, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram e a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo,
e não apacento as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Então, aleluia, o Senhor, né, estava aqui indignado com esse tipo de pastor, porque eles não visitavam, eles não oravam, eles não curavam aquele povo, mas eles queriam a lã deles. Eles queriam comer da gordura daquelas ovelhas. Eles queriam arrancar delas, mas eles não faziam nada por elas. E hoje não tem sido diferente. Quantas pessoas é ungida, aleluia, colocado lá na frente, porque dois concordou, então o céu também concordou. Né? Eles dizem, dois, né, concordou, então o céu também está de acordo. E vai ungindo pessoas irresponsáveis, pessoas prostitutas, adúlteras, pessoas mentirosas, aleluia, que estão ali, mas não tem amor nenhum pelo rebanho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estão ali porque querem status. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesta parábola da porta das ovelhas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, contada por Jesus no capítulo 10 de João, destaca os dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas, que está em João 10, 1, 3. E em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, que está em João 10, 7. Então, nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrão e salteadores. Então, assim as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. E além disso, Jesus afirma: eu sou a porta. E logo depois declara: eu sou o bom pastor. Então, em João 10, 7, ele diz que ele é a porta. Em João 10, 11, ele diz ser o bom pastor. Então, esta descrição são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como sócios pastores do povo, que está em João 10, 11, 14. Aleluia, pois não cuidava, nem protegia, nem orientava, né, o povo de Deus. Aleluia. Estavam ali só querendo, né, status. Aleluia. Então, a mensagem da porta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o significado, louvado seja Deus, contido nesta frase, eu sou a porta, é o bastante claro, é bastante claro. Existe apenas um caminho, né, exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. E o nosso Senhor, ele atua como a porta de acesso direto ao Pai, que está em Hebreus 4, 14 e 15, permitindo nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, que está em Hebreus 4, 16, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecer plenamente ao nosso Senhor. Aleluia, aleluia, que é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Né? Então, se nós queremos sermos salvos, temos que entrar por esta porta chamada Jesus. Então, o aprisco das ovelhas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado a Deus, no versículo 6, indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, a figura do pastor e das ovelhas serve como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Então, agora nós vamos, né, para o aprisco das ovelhas. Então, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta,
por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Então, o que era o aprisco? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era uma edificação de pedra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já vi, né? Eles vão juntando aquelas pedras, faz assim, né? Uma casa de pedra assim, cerca tudo de pedra. Não é uma casa, cerca, faz muros de pedra e coloca as ovelhas ali dentro. Que tem só uma porta mesmo. Aleluia. Minha avó, ela criava ovelha, ela fazia umas coisas assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está em João 10:1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo, para assegurar a proteção delas. Então, desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que os judeus exerceram ao longo, né, de várias gerações. Assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população, portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Aleluia. Então, por muitos anos, né, os judeus, eles pastoreavam, né, as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus, ele é o pastor, né, da sua igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, o aprisco também das ovelhas simboliza um espaço de proteção, né? Onde protege ela ali do perigo. Então, este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário, né? E não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor. Então, o Senhor Jesus Cristo, Então, o seu compromisso, o compromisso louvado seja o Senhor Jesus, é guardar a gente. Jesus, ele guarda a gente. Assim como o pastor, ele guarda as suas ovelhas ali no aprisco. Jesus também, ele guarda a gente. Porque o compromisso do pastor é guardar o seu rebanho. E Jesus é guardar a igreja dele. Então, seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário, né? Então, Jesus, ele nos amou tanto como verdadeiro pastor, que ele deu a sua vida ali naquela cruz para nos livrar da condenação eterna, né? Que é o inferno. Então, ele nos livrou desta condenação eterna. E o preço foi o quê? A sua vida. Preço, né? Ali foi a sua vida. Ele deu a vida dele naquela cruz para nos salvar da condenação eterna, que está em João 19:30. Assim, as afirmações eu sou a porta, no verso 9, e eu sou o bom pastor, no verso 11, apressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Então, todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor, Deus, ele está, né, guardando através da pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço a vocês que se inscrevam. Louvado seja Deus, compartilhe, deixe seu joinha. Aleluia, para que Deus me dê força e eu continue, né, apregoando a palavra de Deus. Então, louvado seja Deus, o versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor. Aleluia, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. E em contraste com o ladrão, no verso 10, que vem para roubar, matar e destruir, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial de salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma, né, de viver no mundo. Está em João 20:31, Romanos 8:29. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz, né? Que ninguém pode defender a nossa vida como Jesus. Então, nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores, que quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Então, o versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Então, ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário, ele opta para fugir, né, diante do perigo. Ele dispersa, né, o rebanho, as ovelhas, deixa ali sobre o perigo, ele foge.
né? Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte, em vez de construir, aleluia, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho, né? Então, ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Então, a representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. E está cheio hoje, né? Está cheio de mercenário, está cheio de falsos pastores, está cheio de falsos líderes, só o sangue de Jesus. Então, aleluia, os lobos, eles se aproximam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do aprisco, para atacar as ovelhas. Por isso que o aprisco tem que ter o pastor. Por isso que a igreja tem que ter um pastor zeloso, que cuide das ovelhas. Apenas quando percebe que o mercenário não está atenta à sua chegada, né? Então, ele vê que o pastor não está atento, ele se aproxima para destruir. Esse é o papel do lobo, né? Ele percebe que o pastor está distraído, ele vai lá e ataca as ovelhas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, o mercenário, por sua vez, ele opta, louvado seja Deus, desculpa, minhas amadas, é que a garganta seca um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, o mercenário, ele opta para fugir, né? E ele não se abdica das suas responsabilidades, né? Ele não está nem aí com as suas responsabilidades. Ele sabe que é responsabilidade cuidar das ovelhas, mas ele não cuida. Ele não cuida. Então, por isso que o pastor ele não pode ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, disperso. Ele tem que ser um pastor vigilante. Mas o mercenário, aleluia, que não é pastor de quem não são as ovelhas, foge, o lobo arrebata e dispersa. Porque o mercenário ele faz isso. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos ferozes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas, né? Porque só quem acompanha os lobos são ovelhas desatentas. Está em Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20, verso 29 até o 30. Né? Esses têm a atenção destrutivas. 2 Coríntios 2,17, geram divisões no rebanho, Tito 3,10, e dispersa as ovelhas, que está em 1 João 2,18, 19, 4 e 3. E por esta razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor, que está em Mateus 7, 13, 14 e Lucas 13, 24. Então, as ações do bom pastor, ela distingue-se do mercenário, né? Ao contrário deste, né? O bom pastor dá a sua própria vida e demonstra generosidade e protege as ovelhas. Então, que você possa ter, aleluia, um pastor para cuidar da sua vida espiritual e cuidar de todas as áreas, né, da tua vida. E esse bom pastor, ele é Jesus. Ele é, né, Jesus. Jesus, ele sabe cuidar de cada um de nós. Então é só até aqui nosso estudo de hoje, né? Jesus, o bom pastor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Eu peço a vocês que se inscrevam, deixem o seu pedido de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Até o próximo vídeo.